Neste pequeno vídeo, quero trazer para vocês aí uma grande dúvida de todas as pessoas, da maioria dos cristãos. Muitos perguntam, né? Como ler a Bíblia? Como ler? Por onde começar? O que fazer? A maioria fala, né? Eu leio, mas eu não entendo. Irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é um livro racional. Amém? Ela é um livro que a gente tem que entender todo o contexto. Não é você a cada dia abrir aqui um livro, abrir, por exemplo, aqui o Salmo 17 e ler, abrir o Salmo 91 e ler, sem entender o contexto de toda a palavra. Quando a gente vai ler outro livro qualquer, o que a gente faz? A gente abre e lê do início ao fim. E assim também tem que ser a Bíblia. Muitos aí até deixam a Bíblia aberta aí no Salmo 91 ali na mesa para expulsar mal olhado, para expulsar o mal. E não é assim, irmãos. A Bíblia ela não é um livro místico. A Bíblia ela é um livro com contexto para você entender toda a história, o que Deus tem para fazer na humanidade, o plano de Deus para salvar a humanidade de todos os pecados. Amém, irmãos? Então a gente tem que entender o contexto de toda a palavra. A gente tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Quando eu comecei mesmo a seguir a minha trajetória com Jesus, eu comecei a assumir o meu chamado, né, o propósito que Deus tem para a minha vida nessa terra. O que fez mais diferença, irmãos, na minha vida foi ler a Bíblia por completo. Não é fácil, demanda esforço da sua parte, mas juntamente com sua parte, seu esforço, o Espírito Santo vai te dando entendimento e vai fazendo você entender o contexto. Aí você entende o porquê o plano de Deus. Você entende o porquê Jesus veio a essa terra para nos salvar. Você entende todo o contexto. Veja bem, é a mesma coisa de o seu pai ou sua mãe mora longe de você e te manda uma carta. E essa carta você abre ela. E você vai e bota o dedo lá no meio da carta, eu vou ler daqui para baixo, do meio para baixo, para saber o que meu pai quer falar comigo. Não, irmãos, você vai ler a carta por inteiro, para você entender o que o seu pai quer falar com você, para entender essa carta por completo. E assim também a palavra de Deus. É claro que nós não vamos ler a Bíblia e gravar ela por completo, porque é praticamente impossível a gente gravar tudo que está escrito aqui por completo. Não, mas o Espírito Santo ele nos ajuda e nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Ele nos traz à memória um contexto que nós lemos. Aí você, eu, todos nós que estudamos e examinamos a palavra do Senhor, vamos saber explicar as Escrituras. Porque isso é a verdadeira pregação da palavra, é explicar as Escrituras. O que é uma pregação? É ler o texto, aplicar o texto e explicar o texto. Isso é uma pregação verdadeira. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Não é nada mais além disso. Então é isso, irmãos. Eu tenho dúvida como que eu leio a Bíblia, irmão. Eu te aconselho. Leia de Gênesis a Apocalipse, para você entender o contexto da palavra de Deus, para você entender ela por completo. Né? Tem muita gente que não gosta do Velho Testamento, gosta de ler só o Novo, né? Só quando Jesus veio à Terra. Mas, irmãos, Jesus está em desde Gênesis. Jesus está embutido na palavra desde Gênesis. Se você ler e examinar, você vai ver que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo, ela aponta para um Salvador. Então leia, peça discernimento ao Espírito Santo, que esse é o único livro que nós lemos com o autor do nosso lado. O Espírito Santo está sempre presente quando a gente abre esta palavra e coloca o nosso coração e a nossa mente disposto a aprender as coisas. E quando a gente está disposto a aprender, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ensinar e você não irá esquecer. Amém? Então vale a pena você doar o seu tempo, vale a pena. Tem vários planos de leitura aí há 1 ano, lê em 6 meses. Eu já li a Bíblia 3 vezes por completo, né? Fiz alguns planos aí, você também pode fazer. Porque o plano é bom? Porque você vai indo, seguindo, sem falhar, quando você vê já terminou. Né? De 6 meses, de 1 ano, até de 3 meses, né? Que demanda um tempo maior. Mas vale a pena, irmão. Vale a pena, porque é essa palavra que nos ensina tudo que a gente deve seguir. Essa Bíblia que nos mostra o caminho da salvação, o que fazer. Aqui tem resposta para todas as suas perguntas. Todas as suas dúvidas você tira nesta palavra. Amém? Aqui nós recebemos a resposta de Deus para todas as coisas.
Aqui nesta palavra, ela nos mostra como agir, como prosseguir diante deste mundo que jaz maligno. Essa Bíblia, ela nos mostra o único caminho a se seguir, que é o caminho da salvação. Só tem um caminho, irmãos, não tem atalhos. Não tem atalhos. Está tudo aqui, irmãos. Não adianta, às vezes, a gente querer orar, a gente querer subir ao monte sem conhecer o que está dentro dessa palavra. Não adianta nada você estar seguindo a liturgia da igreja e no culto quarta, sexta e domingo e não conhecer esta palavra. Porque você está buscando alguém que você não conhece por completo. Como você fala, eu amo a Deus acima de todas as coisas, sendo que você não o conhece através dessa palavra. É aqui que adquirimos o conhecimento do que Deus falou, da palavra do Senhor para a humanidade. É aqui que conhecemos o eu sou, como ele diz para Moisés, quando Moisés é enviado por Deus para libertar o povo. E Moisés pergunta, eu vou chegar lá, o que eu vou falar? Quem que me enviou? E Deus fala para ele, diz que o eu sou te enviou. Deus é todas as coisas. Deus é acima de tudo. Deus é o Pai da existência, é o Pai da eternidade. Amém? Então tire um tempo, comece a estudar a Bíblia e siga essa dica. Amém? Estude, leia o contexto para você entender toda a palavra. Não abra aí um livro, eu vou ler isso aqui hoje e pronto, né? Querer tirar só o doce da palavra, porque também tem o amargo. Então temos que ler tudo, ler por completo e não só aquilo que nos atrai, as coisas boas, porque aqui também a Bíblia é um livro de bênçãos e um livro de maldição. Você tem que ter isso em mente, amém? A Bíblia, ela tem condenação, a Bíblia, ela tem vida eterna também, e tem condenação eterna, amém? Então, aqui a Bíblia, ela sempre mostra os dois lados da moeda. Se você obedecer, tem um lado da moeda. Se você desobedecer, tem outro lado da moeda. Então, busque, leia, examine a palavra de Deus. Como fala o meu professor de teologia, né, que eu faço um curso aqui online, ele sempre fala, não seja apenas um leitor da Bíblia, seja um historiador da Bíblia. Estude o porquê, para quem está falando, estude, né, a geografia bíblica também é muito importante para você entender, amém? Então comece lendo a Bíblia. Eu comecei lendo de Gênesis, Apocalipse, entrei leigo no assunto, entendia muito pouco, entendia só o que o pastor falava ali na frente às vezes, que escutava no culto. E às vezes a gente esquece, né? Vai ali no culto, às vezes a gente está disperso também no culto e não absorve tudo que o pastor fala, até porque ele não tem esse tempo todo para nos ensinar a palavra toda. Mas o que me despertou, o que me libertou da falta de sabedoria foi lendo eu mesmo. Eu buscando o meu conhecimento, eu buscando intimidade com o Espírito Santo e lendo e ele trazendo o entendimento dele, né, para a minha vida. Amém? Então, faça isso. Leia, abra aí, faça um plano de 1 ano ou de 6 meses. Leia de Gênesis a Apocalipse. E eu aposto com você que a sua vida vai mudar. O seu modo de agir vai mudar. Amém? Então faça isso. Faça um plano de leitura e que Deus te abençoe e te dê conhecimento profundo da palavra do Senhor.